módulo estoque do sistema Quasa Provedores foi atualizado. Vamos fazer hoje um treinamento completo para que você tenha facilidade na operação do estoque e para fazer o controle dos seus equipamentos que estão na casa dos clientes. Bom, a primeira coisa interessante então a comentar é a questão do local. Veja que aqui, como é o nosso sistema demo, já existem vários locais que foram sendo criados, mas em caso de necessidade, a gente pode então vir aqui em cima, ó, adicionar local de estoque. Eu posso então criar um local novo, estou chamando ele de estragado, digamos que seja apenas um local, né, para a gente colocar os produtos e os equipamentos que estão de fato danificados e que talvez seja necessário, né, fazer um envio então para um fornecedor, né, para uma devolução, né, para que você seja feita a substituição ou então você ganhe créditos, né, em novas compras, por exemplo. É só um exemplo. Então vamos lá, damos um nome para esse novo local, definimos a situação, se ele está habilitado ou desabilitado, certo? Eu vou deixar ele como habilitado. Perguntamos então se é para validar o estoque, sim ou não. Podemos deixar como sim. Definimos se ele é o local padrão ou não. Né? O local padrão tende a ser o estoque da matriz. Então, nesse caso aqui, digamos que não é o local padrão, onde vai ficar localizado todos os equipamentos do provedor. Depois a gente pode definir então o tipo desse estoque, definir se ele é fixo ou então se ele é móvel, no caso dos carros, né? Então é possível você transformar o carro que o seu técnico utiliza para fazer as instalações e dar o suporte para os clientes em um estoque móvel. Então isso também pode ser bem interessante. Por fim, né, se a gente fosse deixar aqui o estoque móvel, mas no caso do estoque fixo também, é possível vincular um técnico a esse estoque. Né? Nesse caso aqui eu não vou vincular, eu posso vir aqui ó, em gravar local de estoque. Perfeito, vou clicar em voltar. Temos aqui o nosso estoque para equipamentos estragados, né? Então é uma opção. Em seguida, nós temos então uma outra questão que é importante, que são as unidades. Né? Unidade então significa qual é o tipo de material, né? Como que é apresentado esse tipo, o material que você tem no seu provedor. Pode ser, por exemplo, uma unidade, uma caixa, um kit, um pacote, uma peça, 1 metro no caso da fibra ótica, por exemplo, né? Então aqui é onde você cadastra as unidades dos produtos e equipamentos que você vai ter dentro do seu estoque. Podemos vir agora então em categorias. Aqui a gente já vai ter algumas categorias bem interessantes cadastrados, né? Mas a categoria a gente pode pensar como sendo um grande guarda-chuva. Então, por exemplo, assim, ó, vamos ver aqui que a gente já tem a categoria criada chamada ONU. A partir desse momento que nós temos a categoria ONU cadastrada no sistema, a gente pode comprar, por exemplo, uma ONU da Huawei, uma da TP-Link, e de diferentes modelos, mesmo sendo dessa marca. E toda vez que a gente for fazer a inclusão de um novo cadastro de produto ou equipamento dentro do sistema, a gente pode vincular esse produto ou equipamento a uma categoria já criada. No futuro, daí vai ser possível a gente filtrar, por exemplo, assim, eu quero ver todos os equipamentos da categoria ONU. Então basta eu fazer um filtro e eu vou conseguir ver todos os produtos ou todos os equipamentos desta categoria em específico. Então categoria é isso, é um grande aglutinador de cadastros, né? Então, por exemplo, eu cadastro a categoria roteador e todas as marcas de roteadores, todos os modelos de roteadores vão estar vinculados a essa categoria de produto. Perfeito. A partir disso, então, tendo claro, né, que nós já vimos então o local, as unidades, as categorias, nós temos ainda o modelo de operação. Então, por padrão, o sistema vem com compra, venda, comodato e transferência, certo? É possível que a gente cadastre outras operações, né, para movimentações de estoque. Para isso, a gente pode vir em adicionar operação de estoque, redigir o nome, né, escrever o nome dessa operação e clicar em gravar estoque, gravar operação de estoque. Perfeito. Então, a gente já viu uma parte mais de configuração de fato do estoque, né? Como que ele vai poder operar então em algum momento. A partir disso, nós temos então os cadastros, certo? Então a gente pode cadastrar produto, equipamento, visualizar os movimentos e importação de notas fiscais através do XML da nota, né? Então vamos vir, por exemplo, aqui em produto. Como que acontece? A gente pode vir aqui, ó, adicionar produto e vamos cadastrar juntos então um produto. Perfeito.
Cadastrei então rapidamente aqui um produto, né? Então a gente pode, por exemplo, citamos o nome do produto de fácil identificação, recomendamos que você utilize sempre a nota fiscal de compra como base para fazer o cadastro desse produto. Isso vai facilitar no futuro que você faça a emissão de notas fiscais. Se você fizer o cadastro do produto da maneira correta, vai ser muito mais fácil no futuro fazer a emissão das notas, não vai causar erro, né? Então a gente faz isso, a gente cadastra o nome do produto, selecionamos uma categoria que nós vimos anteriormente, né? Então nós temos aqui ONU, nós temos roteador, nós temos antena, né? Nesse caso eu estou cadastrando uma ONU dessa tecnologia GPON, né? E eu vinculei ela então à categoria ONU. Uma operação padrão de saída, né? Tem que ver como que o seu provedor ele opera. Nesse caso eu estou cadastrando como sendo uma saída padrão de comodato, embora seja possível fazer venda desse produto também. O NCM, né? Isso vem na nota fiscal, é muito importante que você preencha corretamente. Referência também é um campo que já vem na nota fiscal. EAN, CEST, se você não encontrar o CEST, você pode preencher com 7 zeros. Código do beneficiário, caso haja, e ainda você pode preencher com o valor de custo, o valor de venda, define a unidade desse produto, se ele é uma caixa, se ele é um kit, né, se ele é uma peça. Nesse caso eu estou cadastrando uma ONU, né, então eu entendo que a unidade dele padrão é unidade. E eu consigo ainda definir aqui a questão do peso líquido e o peso bruto. Se essas informações forem importantes para a sua operação, preencha. Mesmo que depois você pode, né, fazer a edição desses campos todos, é importante que você já faça certo da primeira vez. Isso evita que você tenha retrabalho no futuro. Conferido todos os dados que você preencheu aqui, você pode clicar no botão azul no canto superior da tela em gravar produto. Prontinho, veja, eu gravei o produto, apareceram outras telas disponíveis para gente. Aqui é bem importante que você verifique, né? Então, quais são os campos de ICMS, de COFINS, IPI, PIS e o histórico geral das edições que foram feitas nesse produto, né? Então, dessa forma, você consegue cadastrar produtos dentro do seu estoque no sistema Quasa Provedores. A partir desse momento, né, que você já tem um produto cadastrado, você pode vir então no botão amarelo no canto superior da tela, né, onde diz adicionar estoque. Então, por exemplo, assim, eu fiz uma compra, né, e eu quero fazer uma adição de estoque, eu quero incluir essa compra que eu fiz dentro do meu sistema. Eu posso clicar em adicionar estoque. Perceba que o sistema já traz aqui o nome do produto de maneira automática. Aqui eu preciso preencher com bastante cuidado qual que é o local onde eu preciso fazer a inclusão desses materiais, ou seja, para qual estoque eu vou querer colocar, né? Eu vou querer dar entrada no estoque da matriz, no estoque da filial, no estoque do técnico, por exemplo, que utiliza um carro, né? Então isso é importante que você tenha clareza, aonde eu preciso dar entrada desses equipamentos. Então aqui, por exemplo, eu vou selecionar a matriz, né, como sendo o estoque principal. Se por motivos de controle interno do provedor eu quiser fazer alguma observação, é possível, né? Então aqui, por exemplo, fica a critério do provedor, eu posso colocar o número da nota fiscal de origem dessa compra, né? Isso vai ser possível de visualizar no futuro lá nas movimentações de estoque. Então eu confiro, né, que eu vou dar entrada, por exemplo, de 5 unidades no caso, né? É só um exemplo. Então eu confiro os dados que eu estou utilizando aqui, né? Então eu selecionei matriz e a quantidade de estoque juntamente com uma possível observação e eu posso clicar em confirmar. Perfeito. A partir disso, eu tenho então o saldo em estoque disponível. Veja que são as 5 unidades que eu acabei de fazer o cadastro, né? Dessa forma eu consigo cadastrar um equipamento e dar entrada no estoque também, tudo utilizando a mesma tela do sistema. Perfeito. Agora a gente já sabe então fazer o cadastro de um produto, é bem importante que tenhamos clareza então da diferença dentro do sistema do que seria equipamento e produto.
De que forma o sistema entende então essas duas categorias, essas duas formas, né? A primeira delas, então, o produto, pode ser tudo aquilo que o provedor não precisa ter um grande controle. Por exemplo, assim, uma abraçadeira que é utilizado, né, numa instalação, por exemplo. Não importa qual abraçadeira, né, qual abraçadeira foi utilizada no cliente X ou no cliente Y. Então, eu não preciso ter um controle rigoroso sobre isso. Qual conector, o PC, foi utilizado na casa do cliente X? Né? Isso não são informações tão relevantes normalmente para o provedor. Caso o seu seja, né, você pode transformar ele num equipamento também. Mas normalmente existem produtos, né, que são do cotidiano que não é necessário ter esse controle tão rígido em cima. Diferente de outros produtos, né, que a gente então vai chamar agora de equipamento. Então, por exemplo, o que a gente pode considerar um equipamento? Uma ONU, por exemplo, como essa que eu acabei de cadastrar, veja que o sistema ainda está apontando ela como um produto, né? Mas a ONU ela pode ser considerada um equipamento, porque a partir do momento que eu transfiro esse produto, que eu transformo ele em um equipamento, eu consigo fazer o controle exatamente de qual ONU está na casa do cliente X e qual ONU está na casa do cliente Y. Esse controle é feito através do número de série ou então através do número de patrimônio do equipamento, certo? Então nós temos essas duas possibilidades dentro do sistema. Produto para itens mais simples como alicate, conectores, né? Ou então equipamento, que geralmente é de fato, né, o que mais interessa ao provedor, que é o que ele precisa ter de fato o controle, né? Como por exemplo ONU, roteadores, antenas, né? Ou outros equipamentos também. Tem clientes que cadastram dentro do nosso sistema as OLTs, os racks, né? Então são outros tipos também de cadastros que são possíveis de fazer. Veja como, né, o seu provedor opera e você pode adaptar então o sistema para sua necessidade. Isso não é fixo, não é engessado. Você tem a possibilidade de escolher como trabalha, né, nessa questão dentro do estoque do Quasa Provedores. Perfeito, então acabamos de realizar o cadastro desse novo produto. Eu vou clicar na tela, no botãozinho, na verdade, né, voltar no canto superior da tela e eu tenho o meu cadastro, então, pronto, realizado. É um nome ONU, categoria ONU, tens uma referência, um EAN específico, né, e, enfim, tenho dados básicos desse produto aqui, então. O que acontece? Eu vou acessar ele agora e nós vamos transformar ele em equipamento. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó, em equipamento e eu vou buscar por ele. Ó, veja que não vai aparecer nada, a gente não transformou, ele ainda é apenas um produto cadastrado dentro do nosso sistema. Vamos acessar ele e vamos clicar aqui, ó, em converter equipamento, o botãozinho verde aqui do lado, ó. Perfeito. O que o sistema vai dizer para a gente? Ele abre um pop-up e ele nos informa. Esse procedimento irá converter o produto em equipamento, ou seja, a gente não vai mais ter um produto ONU GPON com 5 unidades em estoque. A gente vai ter 5 vezes a ONU GPON, uma unidade cada um, né? Porque a gente vai individualizar esse cadastro. Perfeito. A partir disso, então, viemos em confirmar e perfeito. Agora ele já não é mais um produto. Veja que ele é um equipamento. Perfeito. Viemos então aqui na aba equipamento, né, e já podemos ver que nós temos os nossos produtos aqui, ó. O que acontece? A partir de agora, cada produto ele é uma unidade em específico. Veja inclusive que cada um, ó, recebe um código específico de identificação dentro do sistema. Então a gente transformou o cadastro de um produto em equipamentos. A partir de agora fica mais fácil de fazer o controle. Veja, eu vou abrir agora um deles aqui, ó. Veja que é possível acrescentar manualmente aqui o serial e também o patrimônio desse produto, né? E inclusive o código de barras, se você quiser também. Eu vou fazer isso de uma forma em massa, né? Eu vou automatizar isso. Então o que acontece? Se você tem no seu provedor um leitor de código de barras, você pode selecionar os equipamentos, vir no botão no canto superior da tela, opções, ações na verdade, adicionar seriais de equipamento. Então, se você tem um leitor de código de barra, você pode ler essas informações e o sistema vai fazendo o preenchimento conforme você for fazendo a leitura. Aqui eu estou preenchendo apenas com números aleatórios, apenas para mostrar para vocês qual vai ser o resultado do preenchimento dessa informação, certo? A partir do momento que eu finalizo o preenchimento do número de série dos equipamentos, eu posso clicar em confirmar. Veja
que agora, ó, os meus produtos, todos eles têm o seu número de série vinculado. Desta forma fica mais fácil fazer o controle. Perfeito. Uma outra coisa interessante também que é possível de fazer é fazer a inclusão de produtos através da nota fiscal eletrônica. Veja que aqui já é possível, ó, ver que foi feito, né? Então essa configuração, utilizada essa funcionalidade. Perfeito. Para isso, basta você vir em importar nota fiscal, selecionar o arquivo, definir para qual estoque vai ser direcionado, conferir os dados que vão aparecer em tela, lembrando que eles são os dados da nota fiscal, e feita essa configuração, né, feita essa visualização, você pode confirmar a inclusão desses produtos ou desses equipamentos no seu estoque, então, conforme a sua necessidade. Uma outra funcionalidade importante, essa é uma mudança relevante dentro do processo do estoque do Quasa Provedores, é em estoque e inventário individual. Antes era possível a gente ver o inventário do cliente e o inventário do técnico, esses botões foram removidos. A partir de agora eu posso fazer um filtro e deixar isso pré-configurado então, como os botõezinhos que a gente está vendo aqui. Vamos fazer um filtro para verificar todos os equipamentos que estão com um técnico em específico chamado André, certo? Para isso então nós viemos em filtro, veja que a opção já está disponível aqui, né, o técnico, e vamos então preencher com o nome do nosso técnico que a gente quer gravar o filtro. Preenchi o nome dele, vou clicar em buscar. Veja que agora eu já tenho as informações de quais equipamentos estão com o técnico André, certo? Todas as informações que passaram então pelo técnico André. Veja que alguns já estão com clientes, outros não, certo? A partir disso, então, eu posso vir em relatório, adicionar filtro de pesquisa e eu posso adicionar um nome para esse filtro, ou então apenas estoque André, que é o nome do técnico no caso, né? Então eu posso deixar a permissão global para que todos que vejam e tenham acesso ao módulo possam utilizar o filtro. Posso deixar então a permissão para grupo, somente as pessoas do meu grupo conseguem visualizar esse filtro, ou ainda consigo apenas por permissão por usuário, ou seja, somente eu, o criador, consigo visualizar esse filtro. Eu vou deixar como global, né, para que todos vejam. Eu vou dizer que ele não é o filtro padrão. O filtro padrão é aquele que apresenta todos os estoques de todos os lugares, né, de maneira corrida. Então eu entendo que isso é o mais interessante no primeiro momento. E por fim a gente pode deixar então o filtro rápido como sim. É essa configuração que vai transformar o seu filtro em uma caixinha lá na tela inicial do inventário individual. Vamos salvar esse filtro, lembrando que vai aparecer um botão com esse nome lá na frente, na listagem, né? Então eu vou salvar. Perfeito. Ó, vou voltar para o filtro padrão. Então a gente vai ter aqui, ó, todo o inventário, né? Vejam aqui 1712 inventários individuais, ou eu posso ver somente o que passou pela mão do André, por exemplo, do nosso técnico, né? Então aqui estão os equipamentos, mostrando um total de 15 inventários, né, individuais. Lembrando que aqui é o que passou pelo técnico, né? Então pode ter equipamentos que estão com o cliente, né? Ou então equipamentos que ainda estão disponíveis para transferência. Se você quiser, a gente pode personalizar esse filtro ainda para local, e a gente pode vir aqui, ó, local técnico, e refazemos o filtro. Veja, então neste exato momento, né, do sistema, o técnico André tem apenas esse equipamento então sob responsabilidade dele. A mesma coisa você pode fazer com os clientes, por exemplo, né? Isso é bem interessante. Seria dessa forma que você consegue operar. Perfeito. A partir desse momento, então, o que é muito relevante, né, na rotina do provedor, então, se fazer com estoque é a parte da transferência desses produtos e equipamentos, ou entre lugares, ou entre o provedor e o assinante, entre o provedor e o cliente. Então, a primeira forma, como a gente, né, recomenda o cliente a fazer, o provedor a realizar, é vindo em suporte, atendimento, identificando então uma ordem de serviço, né, que precisa ser inclusa o equipamento. Podemos vir aqui então, acessamos a ordem de serviço, preenchemos, isso é padrão, né? Preenchemos então uma data prevista para a realização do serviço, colocamos um responsável e principalmente um técnico. Salvamos essa informação. Perfeito. A partir de agora, o sistema vai permitir que você inclua equipamentos dentro dessa ordem de serviço. E eu já vou explicar o porquê é necessário
colocar um técnico e um responsável para isso. Viemos aqui, ó, em equipamento, adicionar. Perfeito. Essa tela é uma que mudou um pouco também. É bem importante essa tela agora. Viemos aqui então e digitamos a nossa ONU que nós cadastramos agora. Aqui está ela, ó, bem no finalzinho. Perfeito. Ó, vejam que agora aparece, né, a aba de equipamento, né, a caixinha de equipamento, e clicando aqui eu consigo dizer qual equipamento vai para casa desse cliente em específico. Então digamos que seja esse primeiro aqui, ó. Perfeito. Veja que os IDs deles foram devidamente preenchidos, né? Deu tudo certo. A operação que eu coloquei então era a operação de comodato, né? Vai ficar fixo nesse primeiro momento. Tipo saída. Eu posso vir aqui, ó, adicionar equipamento. Eu posso reproduzir essa ação quantas vezes forem necessárias, tá? Então eu posso colocar produtos e equipamentos. Assim que eu finalizar então com esse processo, eu posso vir em confirmar. Essa tela também é nova. Agora nós temos movimentar equipamentos e reservar equipamentos. Movimentar equipamentos significa que este equipamento vai sair do estoque de origem, que antes nós cadastramos ele no local matriz, e agora ele vai ir então para o técnico que nós selecionamos dentro da ordem de serviço. Então esse é o processo que o sistema vai realizar. Agora é possível também a gente vir em reservar equipamentos e a partir do momento que agora que a gente faz a reserva, não é mais possível então a gente selecionar o mesmo produto ou equipamento para outro cliente, porque o sistema vai entender que este produto ou equipamento está reservado para alguém, então não vai ser possível. Nesse caso, vamos fazer assim, ó, vamos clicar em movimentar equipamento. Perfeito. Agora a gente pode ver, ó, esse aqui é o nome do nosso cliente, né, de teste para fazer esse vídeo, esse tutorial. E agora nós temos então o equipamento ONU GPON AN55 disponível. Perfeito. É importante nesse momento a gente fazer uma questão. Vamos vir aqui em cliente. Aqui está o nosso cliente, lembrando que esses dados são todos fictícios, essa é a nossa base de teste, a demo, que é uma base disponível para qualquer um na internet. Nunca coloque os seus dados verídicos neste sistema, porque ele é um sistema público. A partir disso, então, né, selecionamos o cadastro do cliente que nós estamos fazendo o processo de transferência e podemos vir diretamente aqui, ó, em equipamento. Veja que ainda está vazio, não tem nada aqui colocado. Então, perfeito. Agora, o que nós conseguimos fazer? Vamos vir, então, em controle por técnico. Lembram que a gente tinha selecionado a técnica Agnes antes? Né? Então, podemos vir aqui. Ó, não vamos nem vir em suporte. Vamos vir em estoque, inventário individual e vamos fazer um filtro para ver o que tem no local técnico com o técnico Agnes. Vamos fazer o filtro de novo. Local técnico com o técnico Agnes. Vamos salvar a busca, né? Vamos realizar a busca e vejam, o nosso ONU GPON AN55 está aqui disponível. Né? A fins didáticos, então, vamos vir aqui, né, em relatório, vamos salvar esse filtro, digamos que você vai utilizar ali no futuro. Então, vamos colocar aqui, estoque Agnes. Né? Novamente, permissão global para que todos consigam ver, não vai ser o filtro padrão e filtro rápido sim, para que fique a nossa caixinha lá na frente, né? A caixinha que vai facilitar a busca no futuro. Vamos clicar em salvar, vamos vir aqui em padrão e tá aqui a caixinha da Agnes, ó. Agora a gente consegue saber quais equipamentos e produtos, né, estão sob responsabilidade dela. Mas o que eu quero mostrar também nesse primeiro momento? Aqui em movimento, ó. Então aqui nós temos uma tela completa, eu vou só fazer um filtro, tá, para facilitar um pouco a identificação de tudo isso que a gente está vendo. Vamos vir aqui então em produto e vamos colar o nome da nossa ONU que a gente está fazendo os testes. Perfeito, então viemos aqui, fizemos um filtro, né, ONU GPON, e executamos esse filtro. Né? Então aqui estão todas as nossas movimentações desse produto. Ó, veja que a gente colocou só um pedacinho do nome, né? Então, ONU GPON, ele acabou trazendo um outro produto junto. A gente não olha para esse produto, né? Vamos olhar a partir daqui, ó.
que são as movimentações que foram realizadas no dia de gravação desse vídeo, 9/2/2023, quando está saindo essa atualização do estoque, né? Então o que acontece? Vamos interpretar juntos essa tela. Vejam bem, nós fizemos o quê? A primeira movimentação desse produto está aqui embaixo. Foi realizada uma entrada de compra para a matriz de 5 unidades. Então o estoque atual ficou de 5 unidades. Depois disso, a gente tirou um equipamento do estoque central, passamos para o técnico, né? Então, para colocar isso dentro da OS, né? Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma saída da matriz estilo comodato de uma unidade. E depois nós temos, na sequência de registros, uma entrada de comodato para o técnico local técnico, né, especificamente para o técnico Agnes, de uma unidade. Vejam que agora a Agnes tem uma unidade deste produto especificamente, certo? Entendido então o processo de transferência e como isso vai ser apresentado dentro da movimentação do estoque, a gente pode voltar então para o atendimento especificamente. A gente já verificou dentro do cadastro desse cliente aqui, ó, tutorial estoque, que não existiam equipamentos lá até o momento de gravar esse vídeo, certo? Então vamos fazer o que? Vamos acessar a ordem de serviço. Digamos que o técnico realizou a instalação, deu tudo certo e agora ele vai fazer o quê? O fechamento dessa ordem, certo? Esse sistema aqui em específico, ele está solicitando que eu faça o quê? O preenchimento, então, né, da ocorrência que ocorre. O seu sistema pode ser obrigado, ele pode exigir ou não. Isso é uma questão de configuração, certo? Aqui apenas então para satisfazer o sistema, né, eu vou colocar uma informação aleatória e vou salvar. Perfeito. Né? Eu sei que o sistema ia me cobrar isso porque essa base está configurada dessa forma, mas em seguida, então, para finalizar o processo de transferência dos equipamentos, basta que eu avance o atendimento até o próximo estado de finalizado e confirme o processo, certo? Então, o que nós fizemos? A gente pegou uma OS de instalação, incluímos um produto ou vários produtos e equipamentos ali dentro. Lembramos lá no início, né, de vincular isso a um técnico e a um responsável e ainda de colocar minimamente uma data de previsão para a realização desse serviço. Feito esse processo, né, a gente veio aqui e finalizamos então a nossa ordem de serviço, né, porque o atendimento foi executado da maneira correta. O que acontece? Agora a gente vai poder encontrar este equipamento especificamente no cadastro do nosso cliente de teste para gravação deste tutorial. Vejam aqui em equipamento, ó, agora tem então o número 1 do lado, certo? E aqui está o nosso equipamento. Veja que agora é possível também, essa foi uma das atualizações importantes, agora a gente consegue visualizar em tela a qual contrato esse equipamento está vinculado. Então isso é uma questão bem importante, certo? Vamos voltar então, vamos retornar para a movimentação desse estoque, certo? Vamos filtrar de novo aqui por produto ONU GPON. Vamos efetuar a busca, certo? Lembrando que aqui vai aparecer um produto que a gente não quer, né? A gente só digitou um trecho, né, do nome do produto, que era o ONU GPON, e a gente tinha visto então até aqui, ó, antes as transferências, né? Na verdade até aqui, ó, que era uma entrada em comodato para o técnico, especificamente o técnico Agnes. Agora, quando a gente finalizou essa ordem de serviço, o que o sistema fez? Ele fez uma saída de transferência do local técnico, especificamente do técnico Agnes, e fez o que? Uma entrada de transferência para o cliente. Nesse caso, o nome do cliente é Tutorial Stock, finalizando o processo de transferência desse produto ou equipamento para o assinante, para o cliente final. Nós já vimos também onde é possível visualizar este equipamento dentro do cadastro do cliente, certo? A gente ainda pode vir aqui, ó, retornar para inventário individual. Podemos voltar então para o estoque da Agnes, né, só para confirmar que o produto já não consta mais aqui, porque agora ele está de fato dentro do cadastro do cliente, sob responsabilidade dele. Por que isso é positivo? Porque a partir de agora, quando você, né, for fazer uma manutenção, for receber de volta em caso de rompimento de contrato, né, cancelamento de contrato, você vai saber exatamente qual é o serial do equipamento que estava na casa do cliente. Isso evita possíveis fraudes, né, roubos ou, né, outros problemas, né, que são comuns na rotina do provedor. Agora, nós temos uma segunda opção, certo? Que é de fazer a transferência diretamente
do estoque de origem, que pode ser o estoque matriz, filial, carro, para um assinante especificamente, certo? Para isso a gente pode vir, por exemplo, aqui na aba Equipamento e a gente pode clicar aqui, ó, Adicionar estoque. Então eu posso vir aqui, vamos só fechar e vamos transferir esse produto aqui, ó, AOC Agon. Vamos fazer isso então. Ele está no estoque Manhattan, que parece o estoque matriz, né? Ele está em algum estoque. Vamos vir em transferir estoque. Vamos colar o nome desse produto aqui. Veja que o sistema já identificou ele, ó, o ID bem certinho. Temos algumas unidades disponíveis, né? Eu vou clicar nesse primeiro aqui porque está nesse estoque chamado Manhattan. Não está no estoque cliente como esse que eu estou mostrando abaixo, está no estoque Manhattan. E eu vou adicionar equipamento. Veja que agora, né, está aqui o nosso estoque que eu estou transferindo diretamente do estoque de origem para um cliente aleatório, né? Vou escolher um cliente agora para fazer a transferência. Vou clicar no botão próximo. Agora eu vou escolher o local efetivamente, para onde eu preciso enviar, né? Nesse caso, eu quero transferir esse produto ou equipamento diretamente para o cliente, diretamente para o assinante. Então eu vou clicar aqui em cliente, né? E vou selecionar o nome do cliente. Lembra que a gente estava usando antes um cliente chamado Stock? Aqui está ele, ó, Tutorial Stock. Então, eu estou fazendo o quê? Apontando esse produto para o local cliente, mais especificamente para o cliente chamado Tutorial Stock. E aqui temos uma outra, né, coisa interessante, que agora é possível vincular esse produto a um contrato específico, como eu mostrei anteriormente para você. Eu posso clicar então nesta caixinha, né, e selecionar então o produto que eu quero, né, o contrato, na verdade, que eu quero fazer essa vinculação. A partir disso, eu posso vir em confirmar transferência e finalizamos a transferência diretamente do estoque de origem para o assinante, né, sem fazer aquele processo da ordem de serviço. Vamos ver juntos agora como ficou o estoque desse cliente, né, como ficou o histórico de equipamentos desse cliente. Veja que agora nós temos o número 2 aqui e aqui está o nosso, provavelmente é um monitor, né, que foi utilizado então para a realização desse teste. A mesma coisa é possível então através da aba Equipamento, certo? Podemos vir então aqui e escolher um equipamento específico, né? Vamos escolher, por exemplo, esse roteador Mercosys, né? Vamos copiar o nome dele. Vamos voltar, vamos vir em transferência de estoque e vamos repetir o processo para ver que é exatamente igual. Ó, então, marquei o produto, selecionei especificamente o equipamento, adiciono o equipamento, próximo, defino que eu quero mandar para o cliente. Aqui é bem importante, eu posso mandar para o técnico, ó, e aqui eu seleciono para qual técnico que eu vou fazer esse envio. Nesse caso, vamos fazer isso. Vamos fazer então o local técnico, que é o local de origem, especificamente para qual técnico? Vamos mandar para o técnico Agnes, né, para nossa técnica Agnes. Vamos então confirmar a transferência e foi feita a transferência do produto. Então ficou bem mais fácil, ficou mais rápido fazer esse processo de transferência, certo? Então basta você vir até a tela onde o produto ou equipamento está cadastrado, tem um botãozinho azul de transferência de produto e equipamento, né, transferência de estoque, e você pode realizar essa transferência. Antes, na versão anterior do estoque, você tinha dentro dele essa possibilidade. Agora, então, para você não precisar acessar o produto, transferimos o botão então para a parte externa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos vir então em inventário individual novamente e vamos visualizar se o produto ou equipamento foi para Agnes como a gente esperava que ele fosse, né? E aqui está ele, ó, roteador Mercosys, transferido então no dia de hoje, né, no horário de gravação desse vídeo. Então isso facilitou muito, na verdade, o processo de transferência. Uma outra coisa que é bem importante, né, que às vezes o provedor ele tem dúvida e também precisa realizar com bastante frequência, então é o retorno desse equipamento para o estoque, né? Às vezes foi feito um cancelamento, alguma coisa nesse sentido. Para isso, então, a gente pode vir aqui, ó, em cliente, vamos voltar para o nosso cliente, né, que está sendo utilizado para a gravação deste tutorial. Vamos vir até a aba Equipamento e vamos clicar em Retornar, nesta flechinha azul que nós temos aqui ao lado.
Aqui nós vamos definir, ó, ele está perguntando, o sistema quer certificar. Você tem certeza que deseja retornar esse item para o estoque? Sim, é o que a gente precisa fazer. Então, a partir disso, o que eu digo para o sistema? Para onde eu quero fazer o envio? Eu quero fazer o envio para a matriz? Para a filial? Para o estoque Manhattan? Para qual estoque de fato eu quero fazer a transferência dele? Para onde eu quero devolver? Nesse caso, eu vou supor que vai sair da casa do cliente e vai diretamente para o estoque da matriz. Então eu venho aqui em confirmar e pronto, fizemos a transferência então, certo? Então dessa forma você consegue fazer o processo de retorno facilitado também, né, dos produtos e equipamentos para o estoque como você precisa. Eu posso também, ó, vou fazer uma segunda vez, você pode então transferir isso também, né? Perfeito. Uma outra dúvida interessante também, né, que o provedor ele sempre tem, é aqui na tela inventário. Uma outra dúvida importante que o provedor tem é na tela inventário individual. Então, por exemplo, digamos que esse roteador aqui, ó, ele está estragado, esse roteador Mercosys, né? Então aqui nós temos uma opção de dar baixa do produto ou equipamento. Para isso, basta a gente clicar então nesse círculo, né, com um corte no meio, e que vai dar baixa do sistema, e a gente pode colocar então uma observação, né? Estava estragado. Perfeito, então coloquei aqui, né, uma observação que é obrigatória quando você vai dar baixa de um produto ou equipamento. É sim necessário que você justifique essa baixa, né? Lembrando então, né, que o sistema está avisando a gente o que está sendo feito. Este procedimento irá dar baixa do equipamento. Ao concluir, o equipamento será desabilitado do sistema, ou seja, ele vai desaparecer o registro dele. Vai ficar lá na movimentação, a movimentação de final, né, desse estoque como uma baixa de equipamento, e você não vai mais identificar ele dentro do sistema, porque ele está estragado, por exemplo, você está dando baixa. Para isso, então, vamos clicar em confirmar, né? Era o roteador Mercosys, né? Podemos vir então em movimento, e aqui está ele, ó. Eu dei uma baixa, operação de baixa, uma saída, né? Ele estava no técnico Agnes e a Agnes decidiu então que ele estava estragado, né? Ela fez uma instalação, viu que ele não funcionou e foi feita a baixa então desse equipamento. Então, para dar baixa, você pode vir em inventário individual, identificar ele e dar baixa desse produto ou equipamento especificamente, certo? Eu acredito que seria isso, as novas funcionalidades, né? Então as novas telas também que foram utilizadas. Você que já utiliza o módulo estoque pode ter percebido que a operação nele não mudou muita coisa. A gente apenas, né, fez algumas correções, alguns ajustes e melhorias para facilitar então a operação do provedor. Em caso de dúvidas, você pode acionar o suporte do Quasa Provedores, né, para então solucionar suas dúvidas. Caso tenha ficado, né, alguma pendência, você pode acionar a gente também. Lembre-se que a Quasa oferece algumas possibilidades de documentação para você estar estudando, né, e se inteirando do sistema. O primeiro deles, então, é o canal no YouTube, como nós estamos agora. E por fim, então, nós temos também a nossa wiki, que é uma documentação em texto que nós estamos criando, né, também com as principais dúvidas dos provedores de internet sobre o Quasa Provedores, né, sempre visando facilitar o atendimento, né, e também conceder autonomia para o provedor, para que em caso de dúvidas, né, ele consiga também vir aqui e busque, né, alguma informação. Então, por exemplo, aqui, ó, como cancelar contrato, né? Então, aqui nós temos o passo a passo de como você pode realizar um cancelamento de contrato. Então seria isso. Em caso de dúvidas, lembre-se, né, chame o suporte da Quasa Tecnologia. Muito obrigado.